você que está acompanhando aqui a nossa Rede Bom Jesus, o nosso canal no YouTube, que traz toda segunda-feira para você este programa, o Bom Dia Bom Jesus. Eu cumprimento você aí de casa e vou cumprimentar aqui o meu amigo Padre José Vicente, que está com a gente mais uma semana. Bom dia, Padre. Vamos começar mais um programa? Bom dia, Valquíria. Bom dia você aí em casa que nos acompanha. Que grande alegria podemos começar mais uma semana juntos, meditando e rezando, e assim colocando a nossa semana no coração amado do Senhor. Obrigada, Padre. Eu vou cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje, é o Bruno Medeiros. Bruno, seja bem-vindo ao Bom Dia, Bom Jesus, e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e muito bom dia para os que estão acompanhando de casa também pela Rede Bom Jesus de Comunicação. Muito obrigada. Bom, gente, aqui a gente está começando o programa, mas eu também vou cumprimentar aqui os nossos amigos aqui do Bom Dia Bom Jesus que vieram cantar com a gente nesse dia, nessa segunda-feira, nesse programa especial de hoje, que daqui a pouquinho nós vamos falar o tema. Eu vou cumprimentar aqui o Cauã e o Tiago, sejam bem-vindos. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu já vou pedir para vocês começar cantando. Posso sentir teu perfume, estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem fica perto de mim, cheiro de rosas nesse lugar. Maria presente está e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. Muito bem, Cauã. Cauã, você é daqui mesmo de Tremembé? Sim, sou aqui de Tremembé mesmo. Moro aqui desde que eu nasci, né? Sou tremembéense. Com a honra e glória de Deus. E tá cantando aqui com a gente no Bom Dia Bom Jesus. E o Tiago, nosso amigo, que também é de Taubaté, certo? Obrigado pela presença aqui. Daqui a pouquinho a gente ouve um pouquinho mais de vocês aqui no Bom Dia Bom Jesus. Bom, agora a gente vai conversar com o Padre José Vicente para a gente ouvir e iniciar esse programa com a palavra de Deus, né, com a mensagem aí da Bíblia, a passagem bíblica do programa de hoje, para iniciarmos a nossa semana bem, para iniciar com uma reflexão. Podemos, Padre? Muito bem, podemos. Vamos começar com um texto bíblico, marcando então o nosso tema do dia de hoje. A Valquíria ainda não anunciou o tema, mas já está no canto inicial e na palavra também escolhida para essa manhã. Do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, é o anúncio do nascimento de Jesus. O nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Com essas palavras, pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor.
faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Querido irmão, querida irmã, essa semana nós já estamos na segunda semana do Advento e estamos já nos caminhando para o terceiro domingo do Advento, que é o domingo da alegria. E nós celebramos dentro dessa semana a festa, a solenidade da Imaculada Conceição. É muito particular, muito especial, tá, essa celebração dentro do tempo do Advento. Maria é a mulher da esperança, é a mulher da espera, aquela que sabe esperar no coração as coisas de Deus. Ela é visitada pelo anjo: alegra-te, cheia de graça. Que coisa boa. Quem tem Deus no coração é só alegria. Olha o que o anjo diz a Nossa Senhora: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O Senhor encontrou graça diante de ti. Quando Deus está em nós, nós devemos viver sempre na alegria de Deus. E é interessante, então, nesse anúncio, nesse encontro do anjo com Maria, e ela fica um pouco meio desconcertada com essa visita, ela foi inesperada, e ela diz: mas como que isso vai acontecer? Olha que coisa bonita. O Espírito Santo de Deus virá sobre ti. O Espírito de Deus vai te cobrir com a sua sombra. O que vai acontecer é obra de Deus. E a criança que vai nascer é filho de Deus. E Maria, apressadamente, entusiasmadamente, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha aí a disposição, né, de Maria. Deus se fez carne em Maria, e pela disponibilidade de Maria. Maria é a mulher disponível. Faça-se em mim. E Deus age. Que nós também possamos, como Nossa Senhora, nesse tempo de advento, de expectativa, de preparação, que possamos também, como ela, dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Deixemos com que a palavra de Deus haja em nós. Obrigada, Padre, aqui pela sua colaboração com a gente, trazendo essa reflexão já no nome aí, né, de Maria, esse exemplo para nós. E eu vou conversar aqui com o Bruno. Bruno, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. O Bruno veio aqui participar com a gente porque ele faz parte lá de uma comunidade na cidade de Taubaté, que tem lá como sua padroeira Nossa Senhora Imaculada Conceição. Ela fica na Rua Imaculada, não é isso? E o Bruno vai contar um pouquinho pra gente da história dele lá na comunidade Imaculada Conceição. Primeiramente, eu que agradeço o convite. A minha história com a comunidade é desde os 12 anos de idade, quando então o Padre Mateus, hoje pároco da Igreja Catedral da nossa diocese, me convidou para que começasse a participar da comunidade. E assim, então, comecei participando da comunidade, cuidando junto com ele do grupo de coroinhas, né, ajudando em preparar as coisas para a missa, os vasos sagrados. E comecei junto dele, então, também participar, fazendo os encontros vocacionais no seminário. O Padre Mateus já estava adiantado e no ano seguinte iria para o seminário. E precisaria de alguém que ficasse ajudando, tomando conta da comunidade. Então, fui criando esse amor, esse carinho pela comunidade. Então, o Padre Mateus foi para o seminário naquele ano, e eu fiquei, então, participando da comunidade. E já são 20 anos participando da comunidade, né? O Bruno, então, 20 anos aí tem história para contar, né? Tem muita história. E aí você se apaixonou, vamos dizer assim, né? A essa devoção à Imaculada Conceição. Você hoje é coordenador lá na comunidade, né? Tem todo um cuidado, um trabalho. O que você vê quando você está na comunidade que seu coração bate mais forte?
assim como o Padre José Vicente nos colocou, né? A alegria de Maria em poder servir a Deus, né? Isso é o que marca mais o meu coração. E a partir do momento que eu comecei a me doar mais e mais pela igreja, esse amor foi crescendo, né? E foi fazendo com que é impossível hoje deixar de participar da comunidade, de ter essa devoção à Imaculada Conceição. Então, é muito bonito, é muito lindo esse sim de Maria, essa alegria de servir. Então, isso me contagia muito. Bom, hoje nós estamos trazendo aqui o tema Nossa Senhora Imaculada Conceição, amor e devoção, né? Que as pessoas que estão em casa já viram aí no título do vídeo. Por isso a gente começou aqui com a música, o padre já fez uma reflexão aí sobre essa passagem que cita, né? O sim de Maria, e trouxemos você para participar aqui com a gente. Mas, padre, a festa da Imaculada Conceição, que é no dia 8 de dezembro, né? No caso, o dia da Imaculada Conceição, e aí ela já é uma festa bem antiga, uma coisa bem, né, tradicional, vamos dizer assim. O que nós celebramos neste dia 8 de dezembro? Nós celebramos Nossa Senhora, ou mais do que isso, o que ela trouxe para nós? Na verdade, nós celebramos a solenidade, não é nem festa, é solenidade, é mais do que a festa, né? É algo mais solene. Solenidade de Nossa Senhora Virgem Imaculada, né? Conceição, ou seja, ela que concebe no seu seio, como na palavra que nós ouvimos, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela se abre então à ação de Deus, e Deus vem habitar então o seio de Maria. Nós podemos dizer que em Maria se encontra o céu e a terra, né? Porque o divino e o humano. Então Deus que é divino, Jesus que é filho de Deus, que é divino, habita em Maria, que é humana. Então é o encontro realmente do céu e da terra. Nós celebramos a solenidade dessa mulher que se torna o sinal, se torna o símbolo, né, para todos nós, porque ela se torna então um modelo, ela se torna um exemplo. Ela é símbolo da igreja, né, que também é mãe. A igreja, Maria é mãe, a igreja é mãe. E nesse tempo então de advento, nesse tempo de expectativa, a igreja também celebra essa solenidade da gravidez. Vamos dizer assim, a igreja também se engravida de Deus, né, para gerar no mundo o Filho de Deus. Então, pelo batismo, a igreja gera tantos filhos, né? E então, Maria se torna esse símbolo, esse modelo. É aquela que acolhe, o faça, né? O faça-se em mim, acolhe e apresenta, gera, então, ao mundo o Filho de Deus. A igreja também é aquela que, dia a dia, pede ao Senhor, né, que Ele realize a sua vontade, a sua obra, e ela também apresenta esse Filho de Deus ao mundo e gera filhos pelo batismo. Bom, gente, esse programa de hoje, trazendo a Imaculada Conceição, né, o tema da Imaculada Conceição no próximo dia 8 de dezembro, também quero ouvir música, né? Vamos cantar um pouco aqui também nesse programa, para a gente alegrar a nossa semana, começar a semana. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai se erguer. Vou me entregar.
Muito bem, obrigada aqui pela sua voz, Cauã. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo sobre o tema da Imaculada Conceição, amor e devoção. Essa semana, quando celebramos a solenidade de Nossa Senhora Imaculada, no dia 8 de dezembro, e por isso nós estamos conversando aqui com o Bruno Medeiros, que faz parte lá da comunidade Imaculada Conceição, lá em Taubaté. E lá na Imaculada tem uma história muito bacana da imagem que tem lá, não é isso, Bruno? Conta pra gente um pouquinho da história daquela imagem que está lá na sua comunidade. É isso mesmo, Valquíria. Aquela imagem, né? Ela passou a pertencer à comunidade a partir do ano de 1906, mas com uma grande história. Ela era uma imagem que pertencia ao convento Santa Clara, em Taubaté, e essa imagem já era muito velha. Então, os frades, na época, mandaram guardar essa imagem no coro, porque tinham comprado uma nova imagem da Europa. E um dia, fazendo reforma no coro, um pedreiro derrubou essa imagem, e essa imagem se quebrou, conta-se a história, em mais de 100 pedaços, né? E então ele mandou que descesse do coro e deixasse na sacristia, que iria dar fim naquela imagem. E aí surge a figura de Dona Maria Frutuoso, né? Que era uma grande fiel do convento e participava muito ativa lá, e viu aqueles restos da imagem no convento e pediu ao frei que desse para ela aquela, porque ela iria então refazer a imagem. O frei só faltou chamar ela, como diz hoje nós jovens, de louca, né? Mas então, depois de muita insistência, o frei pediu que um carroceiro na época levasse aqueles restos de imagem para a casa dela, que nessa época morava no bairro da Itapecerica, em Taubaté, próximo ali ao bairro da Imaculada. Então, depois de muito pedido, ele doou essa imagem e disse a ela: eu duvido que vocês consigam reconstituir uma imagem dessa forma. E aí então começou-se o trabalho. Aquela imagem era produzida em terracota, e nada que se colocava naquele momento conseguia se reconstituir a parte de Nossa Senhora da imagem. Então ela teve uma ideia de reconstituir com linho, pedaços de pano e argila que se retirava do rio Itaim, que era próximo ali ao bairro da Imaculada. E o detalhe que a gente diz que esse é o primeiro milagre da comunidade é que Dona Maria da Conceição Frutuoso Barbosa, ela não tinha parte das mãos e da outra mão parte dos dedos. Então diz que ela reconstituiu essa imagem usando a própria língua, muitas vezes porque ela não conseguia fazer o acabamento, né? Então, depois de quase um ano, ela conseguiu reconstituir essa imagem. Por isso que muitas vezes eu digo que a imagem nossa, ela é única, porque devido a essa reconstituição, ela não conseguiu ficar com o olhar voltado para o alto dos céus, como é toda a imagem da Imaculada Conceição. Então, quando nós vemos lá na comunidade a imagem, ela é uma imagem, como diz, com o pescoço mais retinho, olhando para nós, em vez de olhar para os céus, né? E aí então depois de um ano, ela chamou os freis, e os freis então ficaram surpreendidos com o que ela tinha conseguido, né? Então aí foi que se originou então a comunidade. Aí começou uma batalha junto ao bispo da época, Dom Epaminondas, para que construísse uma capela em dedicação a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Nossa, uma grande história, né, padre? Podemos lembrar aqui de uma história parecida, que todo brasileiro aí conhece, que é a história da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que também foi quebrada, também restaurada, no caso, por uma restauradora profissional, mas que ela mesma acaba afirmando que foi a reconstrução da imagem lá de Aparecida foi um grande milagre. E a gente poderia, padre, afirmar isso, sentir isso, que essa reconstrução, essa força de vontade dessa senhora, dessa devota, é um grande milagre? Olha, eu acredito que sim, porque a reconstrução dessa imagem de Nossa Senhora da Conceição, como também a de Nossa Senhora Aparecida, eu acredito que é um grande sinal para todos nós brasileiros, e aqui sobretudo falando de Taubaté, também para a nossa comunidade de Taubaté, no sentido de reconstrução, é um convite de reconstrução também do homem, a imagem humana.
Nós somos convidados nessas imagens a sermos reconstruídos, refeitos, reestruturados, renovados. Então, eu acredito que o milagre acontece a partir daí, né? Que é graça de Deus, mas convidando então o homem, a humanidade, no caso, como já disse, Taubaté e Aparecida, convidando o Brasil a se refazer sempre em Deus, né? Se reconstruir em Deus, e se renovar em Deus. Então, essa restauração. Então, que as imagens elas vão também sendo para nós esse sinal, esse convite. Bom, gente, você que está acompanhando aí de casa, hoje nós estamos falando sobre o tema da Imaculada Conceição, aqui no programa Bom Dia, Bom Jesus, porque dia 8, agora de dezembro, a solenidade aí de Nossa Senhora Imaculada Conceição, é celebrada aí pela Igreja. Então, a gente vai para um rápido intervalo, para a gente tomar uma água aqui e já volto com esse bate-papo aqui com o Bruno, com o Padre José Vicente, ouvindo também aqui o Cauã e o Tiago, aqui no Bom Dia, Bom Jesus. A gente volta já já. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Meu irmão, minha irmã, a Rede Bom Jesus é um canal de evangelização. O nosso desejo é levar ao seu coração e ao coração da sua família a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo e ajudar você a manter o coração em oração. Todas as noites eu estou aqui com você na oração do Ângelus. Convido você a rezar comigo. Todas as noites, às 18 horas, na hora de Maria, nós juntos elevamos a Deus uma prece pelas mãos de Nossa Senhora. Vem rezar comigo, eu espero você. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Maria, nossa mãe. Voltamos aqui com o nosso Bom Dia, Bom Jesus, hoje trazendo o tema da Imaculada Conceição, conversando aqui com o Bruno, lá da Comunidade Imaculada em Taubaté. Né? Muita gente conhece a comunidade ali, ela fica bem perto da Dutra, né? a igreja, e tem a Rua Imaculada também, que é bem conhecida na cidade, né? Mas nós estamos contando aqui a história de devoção lá daquela comunidade, também do Bruno, e também aí a história da solenidade e da festa, da celebração que teremos essa semana aqui, dia 8 de dezembro. Padre, para a gente continuar nossa conversa, lá em 1854, o Papa Pio IX, né, declarou lá o dogma de Nossa Senhora Imaculada Conceição. O senhor poderia explicar rapidamente o que seria esse dogma? Por que é considerado um dogma? Na verdade, a questão do dogma, ele não nasce assim do nada, do dia para a noite. Passou na cabeça do Papa e ele instituiu o dogma. O dogma é proclamado depois de um longo caminho, né, de uma longa história. E, na verdade, quem proclama o dogma é o povo.
é a devoção realmente do povo em relação àquela fé que é desenvolvida e que em determinado momento, então, eu falo o povo, mas é o Espírito Santo de Deus, né, na ação do povo, mas é o povo quem vai então dizendo e vai contando essa história. Então, até chegar um momento em que então o Papa decreta então um dogma de fé. Então, o dogma de fé não é algo que passou simplesmente na cabeça do Papa e ele deitou, dormiu, e no dia seguinte acordou e instituiu o dogma, né? É toda uma história, é todo um processo, é todo um caminho que é feito na ação do Espírito Santo, né? Isso é então a proclamação do dogma, que passa a ser então um dogma de fé, que é acolhido, na verdade já foi acolhido no coração da humanidade e depois é proclamado. Certo. Bom, Bruno, continuando a nossa conversa aqui sobre a sua história, lá sobre a sua comunidade, a história daquela imagem, né, que tem uma história muito bacana, de um milagre mesmo, né, de uma devoção muito forte ali em Taubaté. Estamos chegando perto do dia da Imaculada Conceição, dia 8. Na pandemia, como é que ficou lá os trabalhos da comunidade, a oração das pessoas, a devoção a essa imagem que ficou lá, né, durante a pandemia na sua capela? A capela chegou a fechar? Como é que ficou a situação lá na comunidade? Sim, conforme as orientações da Diocese, nós permanecemos um tempo fechado, né? E assim que o protocolo sanitário do governo do estado foi liberando, a capela foi reaberta, né? Com um número reduzido de pessoas. Hoje a capela ela tem capacidade para receber 300 pessoas e nós estávamos recebendo apenas 88 pessoas. E com uma única celebração da Santa Missa no domingo às 18h30. Então, sim, fomos bastante afetados, né? Mas com a graça de Deus, a pandemia dando uma trégua, né? Nós estamos começando a voltar às outras atividades, além da celebração da Santa Missa, mas das outras atividades pastorais também. Nós começamos a retornar no mês passado. Bom, e agora para a festa? Tem uma programação lá esperando a comunidade, essa pequena retomada que a gente já está podendo fazer agora ainda na pandemia? Sim, nós iniciaremos um tríduo em honra à Imaculada Conceição no próximo dia 8 de dezembro, iniciando às 19h30 e terminaremos no sábado, né? Assim considerado por nós o dia da festa, com a procissão às 17 horas e terminando solenemente com uma coroação e a colocação de uma nova imagem no nicho que fica na parte externa da igreja, que onde muitos, né, passam o seu dia a dia e param para fazer sua oração à Nossa Senhora. Então nós adquirimos uma nova imagem, réplica da que nós temos, mas que possa ficar exposta ao tempo, né? E no próximo dia 11 será então entronizada no nicho frontal da igreja essa imagem, para que o povo possa voltar a fazer as suas orações diante da imagem de Nossa Senhora. Agora, ali como a capela fica bem próxima à Dutra, deve acontecer muito de romeiros passarem por ali. Você já conseguiu constatar esses romeiros passando, querendo conhecer, visitar a imagem ali da Imaculada? Sim, nós temos muitas visitas, né? E a maior parte das visitas, além de ser aqueles que passam pela estrada, é aqueles que vão à casa do figureiro, lá em Taubaté, no bairro da Imaculada, que a devoção, né, aos figureiros de Taubaté iniciou-se então com a primeira figureira, Dona Maria da Conceição Frutuoso Barbosa, que foi então a pioneira da argila, restaurando a imagem, né? E ali deu-se origem então à confecção de imagens de barro por outras pessoas. De primeira era imagem somente de santos, né? Imagens de Nossa Senhora, do Divino, e depois com o tempo eles foram criando outras imagens. Aí o famoso pavão de Taubaté, agora, né? Que depois de um tempo eles produzem. E então muitos que vão à casa do figureiro, e lá tem esse histórico, né? Existe uma réplica da imagem lá também. E aqueles que os recebem contam a história e muitas vezes eles querem visitar a igreja para conhecer, né, pessoalmente essa imagem, né? É uma imagem que a gente diz assim,
muito pesada, como ela foi colocada em argila, ela saiu uma única vez de um lugar para poder voltar no seu nicho, quando foi reformado no ano 2000. Mas é uma imagem que pesa por volta de 400 quilos, né? E a gente tem que tomar todo cuidado com ela, porque qualquer esbarrãozinho, até mesmo numa limpeza, tem que ser uma franela, um pano bem fininho, porque a gente pode danificar a pintura, porque como não conseguiam pintar, eles usaram muitas das técnicas, eram cera derretida, misturava com tinta e iam passando na imagem. Então, é uma imagem belíssima e por isso merece todo o cuidado. Então, aquele bairro ali da Imaculada cresceu no entorno da devoção à Nossa Senhora Imaculada Conceição. Sim, o bairro da Imaculada, tanto a Rua Imaculada, foi dado ao nome depois que construiu a primeira capela, né? Então, num terreno doado pelo prefeito da época, e foi construída a primeira capela. E nós falamos no primeiro bloco, né, sobre o milagre, e a gente considera que o segundo milagre foi no ano de 1982, né, quando um forte vendaval atingiu a cidade de Taubaté, e a capela, então, foi derrubada pelo vento, né, e a imagem ela ficou intacta no lugar, sem nenhum arranhão. Nós tivemos outras imagens de santos que chegaram a ter parte quebrada, danificada, mas a imagem de Nossa Senhora, então, ela não teve nenhum arranhão, não teve nada, então a gente considera o segundo milagre, né? Do jeito que a capela ficou no alicerce praticamente, e ter conseguido a imagem não ter nenhum dano, né? Para nós foi o segundo milagre ali no bairro, né? E depois desse acontecimento, a fé do povo parece que aumentou, né? Muitos começaram a participar mais, né? E então muita gente, né, vem de longe, sim, para visitar e quer conhecer a nossa capela. O padre, ele falou aqui do segundo milagre, um sinal, né? Os títulos de Nossa Senhora têm sempre relação com algum sinal, um local de aparição, né? O senhor teve uma experiência em Lourdes, onde Nossa Senhora aparece a Bernadette e fala, né? Eu sou a Imaculada Conceição. O senhor poderia contar para a gente um pouquinho da sua experiência, como que o senhor sentiu nessa visita a Lourdes, lá na França? Antes de começar o programa, o senhor tinha rememorado com a gente aqui nos bastidores que o senhor já passou por lá. Como é que foi essa experiência? Muito bem, eu passei por lá, mas eu não tive a graça de Lourdes, né? De falar com Nossa Senhora. Essa experiência só foi de Bernadette, né? Então foi ela que teve a graça. Eu passei por lá e a beleza de realmente estar em Lourdes e ver, né, os sinais de graça naquela cidade. Eu fiquei muito impressionado que a cidade de Lourdes ela é preparada para receber peregrinos cadeirantes. E quando chega à tarde, no horário da celebração, das 15 horas, um pouco antes, né, da celebração das 15, a gente sai na rua, a gente não vê carro, a gente vê cadeirantes. Então, as ruas são preparadas para realmente os cadeirantes. E aquilo é aquela fila de cadeirantes que vai indo para o santuário. Então, você olha, vem de uma rua, vem de outra, né? E os cadeirantes, muitos deles, então, sendo conduzidos por vamos dizer assim, por uma pessoa, por um enfermeiro, e Lourdes é preparado nesse sentido. Então, os turistas são acolhidos, na sua maioria, por essas pessoas preparadas para conduzir os cadeirantes. E na hora da celebração, então, a procissão, a longa procissão, a gente aguarda na lateral, esperando só os cadeirantes passar. Então, é muito cadeirante passando. Então, é impressionante. É impressionante. Então, é uma coisa assim, como eu falo, uma questão assim, realmente de espiritualidade muito profunda. Então, ali em Lourdes. E a questão aqui que eu também fiquei impressionante eu não sabia da história dos figurantes aqui em Taubaté.
eu achava assim sempre, né, é muito impressionante a questão dos figurantes, e ganhei até alguns presentes ali de Taubaté, e o pavão, né, da história de Taubaté, mas eu nunca ouvido dizer que nascia dessa história, né, ligada à imagem de Nossa Senhora da Conceição, através dessa restauradora, né, que nasce então ali os figurantes. Não tinha essa noção. Taubaté aí ficou, então, é bem conhecido pelos figureiros, né? Essa parte cultural aí da cidade. Mas também fiquei sabendo agora também, sou de Taubaté e não sabia que a história dos figureiros estava relacionada à imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, quem é de Taubaté que nos acompanha aqui na Rede Bom Jesus também está conhecendo um pouco da cultura da cidade através da devoção à Nossa Senhora Imaculada Conceição. Vamos ouvir os nossos amigos Cauã e Tiago cantando mais um pouquinho aqui pra gente, pode ser? Vamos lá. Maria, porta do céu, passa na frente, abre os corações. Maria, porta do céu, passa na frente, abre os corações. Muito bom, obrigada, Cauã e Tiago aqui. Maria abre as portas, né? Maria abriu as portas lá na Imaculada, em Taubaté, no bairro, para devoção, para acolher as pessoas, para crescer o bairro, para acontecer a história das figureiras, não é isso? Bom, Bruno, fala um pouquinho para a gente a sua devoção à Imaculada Conceição, né? Você contou no início, lá no primeiro bloco, você contou para a gente sobre a sua história lá com a comunidade, né? A partir do Padre Mateus, que ainda nem era padre na época, né? Você começou a trabalhar, ajudar e foi ficando. Mas o que na sua história já te marcou seu trabalho, seu serviço lá junto à comunidade, junto à Imaculada? Então, a devoção é tão grande, né, que ela começa a fazer parte do seu dia a dia, né? Então, a minha devoção maior começou quando eu pedi a Nossa Senhora que me desse um discernimento. Eu já fazia encontro vocacional no seminário, 6 anos, e chegava, então, a proximidade da festa, né, em novembro. Na época a gente fazia a novena, né? E eu pedi a ela que eu não me sentia confortável, né? E eu queria um sinal, que se eu pudesse realmente me ingressar no seminário no mês de fevereiro, ou se não fosse vontade de Deus, que algo acontecesse, né? E então, na festa, no dia 8, eu conheci a minha esposa, né? E daquele momento, algo bateu forte no coração. Foram quase 2 anos para a gente namorar, mas ali então eu encarei como o grande sinal que eu tinha pedido a Deus, que não era para que eu fosse para o seminário, que eu dizia para Deus: Senhor, se for da tua vontade, que eu seja um bom pai de família, que eu seja um bom leigo, mas que eu não vá para o seminário e me torne um padre que possa muitas vezes até prejudicar os outros, só por querer, por achar bonito, né? Então esse foi o grande sinal que ela me deu. Então eu encaro desde aquele sinal, né, que na minha vida foi um milagre, porque se não fosse aquele momento, talvez hoje eu poderia até ser padre, mas não ser um bom padre, né? E graças a Deus eu tenho 10 anos de casado, já tenho um filho vai fazer 7 anos, né? A minha esposa é mais devota do que eu, né? Eu digo que muitas vezes ela se dedica mais à comunidade do que eu. E então, para mim, é a grande graça de Deus, né? É a grande felicidade. E poder também, depois de estar ali, conhecer Nossa Senhora, ter levado meus pais para a igreja, né? Por mais que
Minha mãe ia à missa, que, como dizia aquele católico, né? Vou à missa quando dá, né? Na missa de 7º dia de alguém, ou vai no casamento de alguém e já acha que é católico, né? Mas a minha mãe era desse tipo. E graças a Deus, com a minha ida para a comunidade, foi ela e foi o meu pai, né? E graças a Deus foram indo vários da família. E ali então começou-se um belo trabalho em família, né? Então graças a Deus hoje a comunidade, ela, boa parte do que ela é porque muitos deles que estavam ali, a comunidade se enriquece a cada dia que passa. Nossa, que história bacana. Você casou lá na comunidade? Casei na comunidade, né? A igreja não era tão bonita como é hoje, né? Na época a gente não tinha nem dinheiro para poder, muitas vezes, pagar a esporta do padre que vinha, porque como nós tínhamos se tornado paróquia há pouco tempo, e a comunidade ela meio que caminhava individual, né? Então era um grande sacrifício para a gente. Então quando eu casei, a igreja era bem diferente, não é como hoje, tem uma torre bonita de pedra, uma bela entrada, né? Mas nós casamos lá e não tinha como colocar mais gente. O engraçado foi que a gente disse assim, olha, ao pessoal da igreja nós vamos colocar um convite no mural e aqueles que gostarem da gente vão vir, né? E nós tínhamos distribuído mais 150 convites. No dia da igreja tinha mais de 500 pessoas, não tinha onde ficar, né? Então esse é o carinho que o povo retorna para a gente, faz com que a gente cada dia mais se dedique à obra de Deus. Então, vale a pena dizer sim à obra de Deus. Assim como Maria disse o seu sim para trazer para nós o Salvador, vale a pena também nós, hoje, católicos, se doar, se entregar à Igreja de Jesus, né? Assim como Nossa Senhora fez. Não apenas nós irmos à missa, irmos a alguma atividade, mas se dedicar pela causa de Deus. Isso é muito bom para nós. E Deus retribui de uma forma grandiosa, que muitas vezes nós só conseguimos perceber quando algo na nossa vida não caminha bem. E depois, com o tempo, aquilo vai se firmando e nós podemos parar e refletir. Foi Deus que me manteve de pé, foi Deus que fez com que eu estivesse aqui. Então é muito bom, seguir o exemplo de Nossa Senhora. Isso aí, que belo testemunho aqui pra gente. Padre, vamos então rezar um pouquinho? Vamos fazer a nossa oração do dia aqui no Bom Dia, Bom Jesus, para começar a nossa semana, rezando a Imaculada Conceição aqui no nosso programa, rezando com quem está em casa, rezando aqui com os nossos convidados, para iniciarmos a nossa semana aí e termos uma semana abençoada. Como é bom, todo o nosso programa já é uma oração. Esse testemunho apresentado vai nos enriquecendo e vai falando no coração. Maria, ela recebe tantos títulos por esse mundo afora, né? E em cada lugar, como você diz, em cada lugar onde ela se manifesta, então aí ela recebe um título. Fátima, Lourdes, Medjugorje, também aqui no México, Guadalupe, né? E assim por diante. Nossa Senhora vai recebendo. E o quanto é bonito, né? Quando eu estive lá também em Nazaré, no santuário de Nazaré, é emocionante quando a gente entra no santuário e tem as imagens das padroeiras de todas as nações, né? De todos os países. E uma belíssima imagem de Nossa Senhora estampada, né, muito grande, também estampada na parede do Santuário de Nazaré. E assim a gente vai contemplando os diversos títulos de Nossa Senhora ali presente. Então, Nossa Senhora realmente tem esse papel importantíssimo na vida do cristão e na vida da igreja, se tornando sempre realmente a mãe da igreja, mãe de Jesus, nossa mãe, e nos indicando sempre o caminho da verdade. O dogma de Nossa Senhora da Conceição é o dogma, então, de fé, né, que é proclamado no sentido de que, então, é uma verdade, né? Nossa Senhora se torna essa Senhora imaculada e que nos acolhe também no seu coração, juntamente com o seu Filho Jesus.
e nos conduz sempre junto dele. Portanto, vamos então assim invocá-la nessa oração agora. Virgem Santa Imaculada, que sois a honra do nosso povo e a guardiã solícita da nossa cidade e da nossa comunidade, a vós nos dirigimos com amorosa confidência. Toda sois formosa, ó Maria, em vós não há pecado. Suscitai em todos nós um renovado desejo de santidade. Na nossa palavra, refugia o esplendor da verdade. Nas nossas obras, ressoe o cântico da caridade. No nosso corpo e no nosso coração, habite pureza e castidade. Na nossa vida, se torne presente toda a beleza do Evangelho. Toda sois formosa, ó Maria. Em vós se fez carne a palavra de Deus. Ajudai-nos a permanecer numa escuta atenta da voz do Senhor. O grito dos pobres nunca nos deixe indiferentes. Os sofrimentos dos doentes e de quem passa necessidade não nos encontre distraídos. A solidão dos idosos, a fragilidade das crianças nos comovam. Cada vida humana sempre seja por todos nós amada e venerada. Todas sois formosa, ó Maria, em vós está a alegria plena da vida. Beatífica com Deus, fazei que não percamos o significado do nosso caminho terreno. A luz terna da fé ilumine os nossos dias. A força consoladora da esperança oriente os nossos passos. O calor contagiante do amor anime o nosso coração. Os olhos de todos nós se mantenham bem fixos em Deus, onde está a verdadeira alegria. Todas sois formosa, ó Maria. Ouvi a nossa oração, atendei a nossa súplica. Esteja em nós a beleza do amor misericordioso de Deus em Jesus. Seja esta beleza divina a salvar-nos a nós, a nossa cidade, a humanidade inteira. Amém. Vamos rezar juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E está chegando ao fim o nosso programa aqui, Bom Dia, Bom Jesus. Quero agradecer você, Bruno, pela presença, por aceitar o nosso convite, trazer essa história, a sua história, um pouco da devoção à Imaculada Conceição lá de Taubaté, mas também do mundo todo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado ao Padre José Vicente. E fica o convite, vocês vão festejar também dia 8, porque é solenidade, é dia santo, né? Mas aqueles que quiserem dar uma aparecida nos outros dias lá, sejam bem-vindos à nossa comunidade pertencente à paróquia de São Pedro. Obrigada, Bruno. Padre, obrigada pela sua companhia mais uma vez, pela sua mensagem aqui. Semana que vem estamos de volta, conto com a sua companhia. Um bom dia para o senhor. Gratidão aos queridos irmãos e irmãs que nos permitiu entrar em sua casa nesse dia, nessa segunda-feira, começando a semana. E aqui aos nossos amigos Cauã e Tiago também, muito obrigado pela presença, pela música. E nós vamos encerrando aqui, ouvindo vocês. Um abraço para vocês também, um bom dia. Bom dia a todos que nos acompanharam, né, pela Rede Bom Jesus, ao nosso convidado e ao padre. Uma ótima semana a todos. E a você que está em casa, semana que vem tem mais Bom Dia, Bom Jesus. Até lá! Existe uma rainha que
coroada de estrelas, a lua embaixo dos seus pés, adornada pelos anjos, seu nome é Maria, seu nome é Maria, seu nome é Maria.